E agora nós vamos continuar falando sobre saúde. Agora nós vamos falar sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Você deve conhecer aí alguém de casa, da sua família, algum amigo que passa por esse transtorno, né? O TOC, ele acomete 1 a cada 50 pessoas. É muita gente, né, Vanessa? É muita gente. Se você parar para pensar, né, na dimensão do Brasil, uma pessoa a cada 50 é um resultado muito alto. E olha só, 30% das pessoas que apresentam esse transtorno não aceitam ajuda. E é muito importante para ter ajuda, né, Vanessa? Exatamente. O TOC, gente, ele é definido basicamente por uma série de obsessões que acompanham ali o indivíduo durante, né, o dia a dia deles e influencia diretamente na rotina. E aí vem a pergunta, mas existe tratamento? Existe tratamento, existe causa, né, que pode desencadear esse transtorno. E quem vai explicar para a gente é a psicóloga Carol Campos. Carol, seja muito bem-vinda aqui no Manhã. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Bom dia, Tiago e Vanessa. Obrigada. Agradeço o convite para estar aqui. Carol, vamos começar então explicando para o pessoal de casa a diferença entre obsessão e compulsão. Ok. Um movimento obsessivo, ele vai levar a gente a repetir coisas e a fazer coisas que saem da nossa rotina. Então, essa obsessão por repetir comportamentos, ela vai ter características que vão tirar a gente do nosso eixo, vão fazer com que a gente não tenha ali uma estabilidade em termos de comportamento e em termos também emocionais. A compulsão, ela vai desestabilizar o sujeito, o indivíduo, independente do que ele estiver realizando, ele vai começar a repetir e ele vai sair daquele eixo central dele, que é o que a gente espera que a pessoa tenha em termos comportamentais. Então, a obsessão e a compulsão, elas estão muito próximas. E depois a gente vai ver logo adiante que a mania também tem ali algumas características para a gente distinguir. O TOC seria, então, essa capacidade que a pessoa tem de querer as coisas. Por exemplo, eu conheço uma amiga minha que ela quer a mesma coisa sempre no lugar. A outra só aceita passar por um caminho exato, não troca nenhum lado da calçada. Então, o TOC seria disso da pessoa querer fazer a mesma coisa sempre, querer ver a mesma coisa no lugar. Se a gente fosse caracterizar, né, o transtorno, o que ele seria? Mentalmente, vamos buscar, então, o que acontece dentro da mente da pessoa. Então, ela fica agitada e ela vai pensar naquele comportamento um número muito grande de vezes. Ela vai buscar repetir aquele pensamento e internamente ela não consegue se gerenciar. Ela não consegue parar aquele pensamento que se repete. Então, ela vai pensar, eu preciso atravessar, eu preciso ir por esse lado da calçada e sempre tem que ser por esse lado, porque senão algo ruim pode acontecer. Então, essa que é a dica. Se ela repete algo e ela imagina que algo ruim vai acontecer com ela, é porque tem alguma coisa fora do contexto, fora do eixo. E se ela tem um movimento de organização que é muito constante e ela repete esse movimento, também está fora de contexto. Ser organizado é uma coisa, mas em excesso, não. Nada em excesso faz bem, né, Carol? Nada em excesso faz bem, exatamente, Vanessa. Excessivamente faz bem. Então, a gente pode falar que o TOC ele é caracterizado pela repetição de ações, repetição. É uma repetição mesmo, né? A pessoa ela não consegue se desvencilhar dessa... Por exemplo, fechei a porta, aí eu volto, fecho a porta de novo, verifico se fechei a porta. É isso, né? E acaba influenciando diretamente no dia a dia da pessoa, né? Exatamente. Exatamente. Começa pelo pensamento. Ela vai ter um pensamento repetitivo e ela vai pensar aquela situação de forma recorrente e aí depois ela pode desencadear ali um comportamento. Então, a gente começa com o pensamento, passa pelo comportamento e quando aquilo se repete e interfere na vida cotidiana, tem alguma coisa fora de contexto. Carol, a pessoa que tem TOC, ela sabe que ela tem? Alguns sabem que têm e enfatizam isso e querem dizer para todo mundo. Alguns não têm e falam, né? Eu sou organizado porque eu tenho TOC. Então eu falo, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado aí, porque às vezes a gente brinca com a situação, né? E quem tem, muitas vezes não quer dizer para as pessoas que tem, porque é motivo de sofrimento. Então, até que se identifique, demora-se muito tempo para se identificar o TOC, justamente porque a pessoa ela sente vergonha do que ela vivencia. Então, quando o paciente chega no consultório e ele relata ter essa desordem, vamos colocar assim, que é o transtorno, que é uma desprogramação
corporal e mental, ela sofre com isso. E muita gente chega no consultório alegando, né? Às vezes não já falando, eu tenho toque, mas, ai, Carol, eu tenho a mania de fazer isso, isso e isso repetidamente. E aí, né, na conversa aí no diagnóstico é diagnosticado a questão do toque? Vamos pensar numa situação que eu vivenciei. Num atendimento regular de uma cliente, ela me relatou, e foi completamente fora do contexto que a gente estava trabalhando. Ela disse que quando ela saía para o quintal, ela tinha que pular as bases de cerâmica que tinha. Então, ela tinha que ir alternando o pé na cerâmica. Não pisava na Não liga. pisava, ela alternava. Uma aqui, outra ali, outra ali. E eu falei, mas você não consegue pisar e não consegue pisar na linha? Exatamente como o Thiago sinalizou. Ela disse não. Porque algo muito ruim pode acontecer. Eu sinto que algo muito ruim pode acontecer. Então, percebe que ela relata algo que não era muito normal eu ouvir, muito comum eu ouvir. E dali que eu fui começar a questionar quais outras repetições ela fazia. Uma outra repetição era, eu preciso ajustar, corrigir todos os frascos de shampoo e de creme antes de eu começar a tomar banho. Então, ela corrigia, ela arrumava os frascos para ela tomar banho, porque se ela não fizesse isso, algo muito ruim poderia acontecer, percebe? Então, eu vou fazer uma organização, eu vou precisar de uma organização para não me impactar ou não impactar alguém. Carol, Geralmente é direcionado a alguém. A anamnese, né, para a pessoa saber que ela tem um toque, é uma conversa com o psicólogo e por meio desse relato que você descobre, como é que diagnostica? A pessoa pode vir e eu conseguir fazer esse diagnóstico no consultório baseado no que ela está me relatando, ou ela já vem direcionada por um psiquiatra. Porque o psiquiatra, ele, na maior parte das vezes, é a primeira pessoa que recebe esse paciente em consultório e já medica com antidepressivos na maior parte das vezes, para acalmar esses pensamentos, acalmar essa movimentação que o corpo apresenta. E o tratamento, ele passa pela área medicamentosa? Sim, sim. Quando a gente já está num estágio, quando o paciente está num estágio onde a consciência dele para a situação fica comprometida, ele já precisa de um acompanhamento medicamentoso. Então, para trabalhar mesmo essa situação, é importante que o psiquiatra e o psicólogo façam um trabalho em conjunto. Você falou, a gente começou falando a diferença, né, de mania para toque. Como é que é caracterizada aquela pessoa? Ah, essa pessoa que ela não tem toque, ela tem só uma mania. Como é que faz essa diferenciação? Eu tenho uma mania de limpeza. Antes de eu fazer almoço, eu tenho que lavar a louça e arrumar a cozinha. Certo? Existe essa mania. Então, eu tenho mania de fazer isso. Não consigo fazer o almoço se eu não tiver arrumado a cozinha. Eu só consigo limpar a casa começando pelo banheiro e terminando pela cozinha. Essa é uma mania. Toda vez. Exatamente, essa é uma mania. Agora, se eu fico na cozinha fazendo a faxina bem complexa antes de fazer o almoço, porque eu tenho o receio de ser contaminada por algo, aí a gente já está falando do toque. Porque eu vou entrar de uma forma, eu vou começar a fazer aquela limpeza de maneira obsessiva com medo de uma contaminação. Porque existe essa obsessão por limpeza, por medo de ser contaminado também. Entendi. E o que pode desencadear o toque na pessoa, né? Quando que começa, né, esse padrão de comportamento mesmo, né, de ou não pular, não pisar em linhas, ou limpar a cozinha bem complexamente antes de fazer o almoço? A família é responsável pelo acompanhamento da criança, por exemplo, e no caso da família, ela vai cobrar, às vezes, a criança de uma forma excessiva. Então, a gente pode começar ali com alguns comportamentos baseados numa cobrança excessiva que podem desencadear o toque. E aí nós estamos dizendo de um trauma. A minha mãe gritava comigo porque queria que meu quarto ficasse sempre muito arrumado. Então, aquela situação pode ter desencadeado um trauma que leva a pessoa a ter um toque. Então, ali na adolescência, ela vai desenvolvendo aquilo, mas os picos do toque, eles estão em torno dos 20 anos de idade. Então, tem adultos que são diagnosticados com toque em torno de 30 anos, porém, o maior número de pessoas está nessa faixa dos 20 anos. E como ajudar uma pessoa que teve toque? Por exemplo, toque no ambiente de trabalho.
Você vê que minha colega tem um movimento diferente, né? A caneta tem que ficar aqui, só posso escrever com lápis, só com a caneta vermelha. Como eu ajudo essa pessoa no trabalho, na casa, um amigo? Eu tenho que aconselhar a procurar um psicólogo? Qual que é o primeiro pontapé inicial para ajudar essa pessoa que passa por esse transtorno? Para todas as situações envolvendo essas desordens emocionais, eu falo do estado de presença. Então, é muito importante que nós, ao percebermos essa situação, a gente consiga dizer para essa pessoa, perguntar para essa pessoa o que ela percebe de errado nisso. E se ela percebe, porque às vezes ela nem percebe que pode ter algo errado. Às vezes esse excesso de organização nos incomoda, mas para ela está tudo bem. Só que aí a gente vai perguntar em quais outros ambientes isso também acontece. Então, se a minha colega no trabalho ela é extremamente organizada, mas ela também é extremamente organizada em casa, pode ter aí alguma coisa fora de lugar. Então, a indicação, você já pensou em conversar com um profissional para falar do que você vivencia, para entender se é esse o caminho mesmo ou se tem uma outra alternativa? Carol, é um assunto assim que renderia um programa inteiro, né? Só falando sobre esse transtorno. Mas quem quiser saber mais, né, sobre esse assunto, outros assuntos que envolvem o psicológico, qual que é seu Instagram para o pessoal te procurar? Meu Instagram é @carol.campos8 e meu telefone é 31 993 74 4210. E lá posso tirar dúvidas também, as pessoas podem me mandar mensagens, até pelo WhatsApp também, e a gente entender o que está acontecendo e saber como direcionar melhor. Obrigado, viu, Carol? São tantos problemas que envolvem, né, um psicólogo que dá para então fazer um estudo e descobrir o que a pessoa tem, que todo mundo tem solução, né, Carol? Exatamente. Carol, mais uma vez, muito obrigada, Obrigado, viu? por esclarecer esse assunto.